Torcida que canta e vibra, bora falar de Botafogo 0, Palmeiras 1. Excelente resultado para a sequência do campeonato, hein, gente? Seguimos na briga. Flamengo venceu fora de casa a equipe do Internacional. Cruzeiro vai jogar com o Mirassol ainda fora também. E o Palmeiras se garante ali junto com esse pelotão da frente com essa vitória. Né? Não foi o melhor futebol apresentado, mas foi um futebol com uma certa eficiência no ataque, de certa forma. E também defensiva, né? Acho que tirando o primeiro tempo ali, umas 3 chances que o Botafogo teve, não tivemos grandes riscos no segundo tempo. Mas já falaremos com detalhes dessa partida. Primeiro, vou pedir para você que está aqui deixar o like, assim outras pessoas conseguem encontrar esse conteúdo. E você que está sempre aqui e gosta do nosso trabalho, ainda não se inscreveu, para de ser vacilão e se inscreve já. A gente conta aí com a colaboração de vocês para chegar aos 5.000 inscritos, fechou? Bom, galera, bora falar dessa partida, começando pelas escalações, né? Já era meio esperado que o Botafogo iniciaria ou com time reserva, ou com um misto, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Os caras vieram com 4 titulares apenas. Enquanto o Palmeiras fez algumas trocas no time que jogou contra o Universitário, né? O Abel me ouviu e tirou o Mikael do time, colocando ali o Murilo para jogar, né? Finalmente retornando da sua lesão. Também optou por testar o Kelvin, né? Já que o Giai tem tendo aí uma grande sequência de jogos. Então, o Kelvin iniciou hoje a partida na lateral direita. E, né, pensando ali no meio barra ataque, saiu do time o Sousa, entrou o Felipe Anderson, sai Maurício, entra Facundo Torres, né? Então, esse foi o time. Não tive grandes ressalvas, tá? Felipe Anderson estava querendo ver há algum tempo no time, mas eu esperava ele mais pelo meio, não pela ponta, como ele jogou no primeiro tempo, já vou chegar nesse assunto. E o Facundo, gente, eu já desisti dele, tá? Pra mim é um cara que pega a bola e não sabe o que fazer, mas enfim, não vou transformar esse vídeo aqui numa corneta gratuita, né? Mas falando sobre o primeiro tempo, se eu for pegar num geral, assim, eu diria que o Botafogo jogou melhor, né? Teve mais chances. Nossa, eu acho que eles tiveram umas 3 chances bem claras. Numa delas, o Everton fez uma defesaça, tá? Mérito do Everton aí muito esse resultado. E o Palmeiras, pra mim, no primeiro tempo tava bem bagunçado, tá? Embora o Felipe Anderson tenha feito gol, eu não tava gostando muito da partida dele. Tanto ele quanto o Facundo, conforme eu falei. Ambos muito pelas laterais, eu acho. Eu esperava eles mais pelo meio. Parecia que tinha um vazio no meio. E aí o Flaco e o Vitor Roque ficavam voltando pra pegar a bola. O Flaco também não tava tão bem na partida. Achei ele um pouco perdido. Às vezes vinha um passe, ele parecia que tava no mundo da lua. Ou ele errava muito o passe, enfim. E do Vitor Roque, gente, é o mais do mesmo. Acho que é um cara que tá lutando. Teve um lance ali que ele tava com 4 jogadores em cima e ninguém se aproxima. Então eu acho que, se eu fosse resumir o primeiro tempo, eu diria que foi um Palmeiras que tinha uma boa referência de ataque ali com o Vitor Roque e Flaco, mas que não tinha o meio de campo para fazer essa bola chegar para eles, né? Então foi um pouco disso que eu senti. Achei o Piquerez também bem mal no primeiro tempo. Tem umas 2 bolas que ele perdeu ali que quase geraram gols do Botafogo. Então tem muito a ser corrigido. O primeiro tempo foi meio desesperador. Mas que bom que no final, né, saiu o gol ali do Felipe Anderson com um belo passe do Vitor Roque. Eu até achei que ele ia errar o passe na hora. Achei que o Felipe Anderson não ia alcançar, mas ele alcançou. Até brinquei que se fosse o Flaco pegasse aquela bola ali, não ia fazer o gol. Mas o Felipe Anderson tem uma qualidade técnica, né, pra dar esses chutes aí. Deu certo, foi gol. Como eu falei, pra mim não foi uma brilhante partida dele, mas ele tem o mérito de ter feito o gol, né. E aí vamos pro segundo tempo. Parecia que seria um pouco mais equilibrado, né. E aí o técnico do Botafogo começa a mexer e coloca o Savarino e o Danilo, né? Que são 2 jogadores que a gente sabe que mudam o time completamente, né? Tem muita qualidade técnica de meio campo. E aí, na sequência, o Abel dá resposta, né? Inclusive, o Murilo ali teve um problema, não sei se machucou ou não, espero que não. Mas ou ele cansou, não sei. Bem na hora da substituição. Então, ele já coloca o Fux no lugar do Murilo, né? E tira o... Ai, me deu um branco agora.
tirou o Vitor Roque. Justamente o Vitor Roque estava muito bem na partida. E o Flaco Lopes, tá? As nossas referências ali no ataque. Pra colocar o Maurício e o Luigi, né? Nesse momento foi o Luigi que entrou, foi. Então entra Maurício, Luigi e Fux, né? E sai Murilo, Vitor Roque e Flaco. Confesso pra vocês que eu não gostei dessas substituições, porque o Vitor Roque estava muito bem, o Flaco nem tanto. Mas eu mesmo assim não teria tirado o Flaco, teria tirado o Facundo e o Felipe Anderson, porque pra mim faltava meio campo. A questão não era a referência no ataque, mas sim o meio campo. E eu queria ver muito mais do Maurício junto com o Flaco e o Vitor Roque, né? Porque eu acho que é algo que deu muito certo no jogo contra o Universitário. E aí, nesse momento, ele tira justamente os dois para colocar o Maurício. Então, pra mim, não fez muito sentido naquele momento, tá? Fiquei tentando entender ao longo do jogo. E até acho que foi uma tentativa de reforçar o campo, né? Como eu falei, faltava meio de campo Palmeiras. O Botafogo tinha acabado de reforçar o seu meio campo, então o fato dele colocar o Maurício e manter o Felipe Anderson e o Facundo pode ter sido uma forma de reforçar esse meio de campo, né? E dar uma segurada ali no Savarino e no Danilo. Enfim, fato é que, né, com a saída de Flaco Lopes e Vitor Roque, o time perdeu muita referência no ataque, né? E aí acabou se tornando um time mais recuado. Né, tinha muita gente, eu tava assistindo o jogo, comentando com a galera, e muita gente criticando o Abel, porque recuou o time cedo. Eu não acho que tenha sido uma tentativa de recuar o time, de fechar o time. Se ele quisesse fazer isso, ele podia ter colocado o Emiliano Martins, ele podia ter colocado mais um zagueiro. Então, eu acho que é uma coisa que aconteceu de uma forma natural, justamente por a gente ter perdido essas referências de ataque, e faz parte do jogo. Não acho que o Botafogo tenha sido brilhante, que tenha dado sufoco. É um time que tentou, que chegou perto da área algumas vezes, em alguns momentos até deu um medinho, mas não teve algum grande lance que eu me lembre nesse momento do segundo tempo que o Botafogo quase tenha empatado, sabe? Então eu acho que às vezes a torcida cai matando muito em cima, sem esperar o conjunto da obra, pô. Acompanha o jogo, vê o que vai acontecer antes de sair criticando. Eu acho que alguns torcedores precisam adotar uma postura um pouco mais sensata, né? Mas enfim, resumindo, no fim das contas deu certo, o Palmeiras conseguiu se segurar, o resultado foi excelente para a sequência do campeonato, o Flamengo tinha vencido o Inter já, né, eu até contava com um empatezinho, alguma coisa assim, mas o Inter foi reserva, jogou nada, o Flamengo já fez gol logo no começo do jogo, então era muito importante esses 3 pontos e o Palmeiras conseguiu garantir. Em Brasileirão, gente, é sobre isso, tá? Não é sobre dar espetáculo, não é sobre ser brilhante. A gente teve aí o Flamengo de 2019, que foi uma exceção, mas não vai ser todo ano que vai ter um time brilhando e dando espetáculo, né? E se tiver que ser assim, na base da eficiência, na base do vou ter uma chance, vou converter nessa chance, que seja assim. O importante são os 3 pontos, estou muito feliz pelos 3 pontos, tem muita coisa a ser consertada, sim. Mas o importante é que a gente segue na briga. O Cruzeiro vai enfrentar o Mirassol ainda, eles têm jogos a mais, um jogo a mais, se não me engano. E é isso, gente. Queria saber de vocês o que acharam da partida, se estão muito bravos pelo primeiro tempo do Palmeiras, por o Abel ter tirado o Vitor Roque e Flaco Lopes. E essa semana tem Libertadores aí, né? Acredito também que muitas dessas mexidas foi para poupar. Não sei se para Libertadores, porque a gente não tá precisando de gols, mas porque alguns jogadores estão com a minutagem alta, então talvez fosse o momento de dar uma segurada, né? Enfim, tô gravando esse vídeo sem ver a coletiva do Abel para saber as explicações, tô muito curiosa para ver. E também quero saber aí as teorias de vocês sobre esse assunto, fechou? É isso, galera. Avante palestra!